Já foi. Estamos no ar. Já foi? Estamos no ar, muito bem. Um dia a gente vai fazer uma coisa bonitinha, com entrada, com vinheta, Dá com... aquela cabeça assim, logo depois da vinheta. Aí vem a vinheta, é, temperanças, Aí a né? gente sai da água, que nem as mulheres do Fantástico, lembra? Não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas a Isadora Ribeiro saindo da água, pintada e tal. Ressuscitou É Isadora, bom, Isadora Ribeiro. né? Então, dizer oi, né, para quem tá vendo, para quem tá ouvindo. Acho que esse é o terceiro, né? A terceira Nosso, conversa que a gente tá nosso terceiro fazendo. episódio. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então, um assunto amplo, vasto, que engloba muita coisa. E a ideia hoje é a gente fazer um jogo coletivo e um jogo para uma pessoa, especificamente, que acabou trazendo esse assunto no meu Instagram. O Marcelo não sabia e sugeriu o assunto autoconhecimento, então a gente achou uma boa coincidência, se a gente acreditasse em coincidência, né? Uma É boa legal isso, né? Então, sincronia. eu acho legal compartilhar as informações de bastidores, né? Que a gente ficou exatamente, qual vai ser o tema dessa semana, né? Como é que a gente vai abordar? E aí eu fiquei na dúvida entre, né? Fiz duas sugestões, né? Então, Uhum. espiritualidade e terapia. E aí, no meio do caminho, você falou, Autoconhecimento. não, eu gosto dos dois. E aí vem esse input, não, mas pode juntar as duas informações, uma palavra que é Sim, autoconhecimento. E aí, quando aparece alguém que nessa sequência te acessa com a pergunta que fez, então aguarde, né? sim. Saiba a pergunta daqui a pouco. Porque, mano, fique até o final para saber a pergunta que foi feita. Ó, o João Kleber baixando. Muito bom, muito Eu bom. acho que é o universo conversando, né? Tipo assim, opa, é isso mesmo. Então Eu vamos não levantar tenho essa dúvida. bola mesmo. Então vamos conversar sobre isso. E o que cada Eu um não. tem para acrescentar sobre esse assunto. Até porque acho que somos duas pessoas razoavelmente engajadas com o tema autoconhecimento, né? Pelo menos a gente tenta. De... E aí é legal essa conversa, né? Como é que isso transcorre, que tem Sim. tanta variável nesse processo. Né? Eu fico Tem. pensando mesmo na possibilidade, falando da questão da terapia, né? Então, eu estou há 3 anos fazendo terapia e Uhum. tem consulta toda quinta, né? Então agora consulta está às 3 horas, né? Então podemos conversar Fica. aqui, e aí é o tempo de comer e tem uma sessão lá com o Bruno. E é Uhum. legal porque às vezes eu falava isso achando que era uma coisa assim, nossa, que incrível, e depois lendo lá o Psicanalista e o Palhaço, que é um livro fantástico, recomendo, ele fala Ah, exatamente deixa eu isso, né? pegar. Eu tô com ele aqui. Deixa eu mostrar a capa. Vai falando que eu vou pegar ele para mostrar a capa. É, porque é muito legal a história que eu sempre falo com as pessoas do tipo assim, eu faço terapia 7 dias por semana. Porque eu sou maluco? Não, porque também, né? Mas assim, porque os assuntos que surgem numa quinta-feira, de modo geral, eles acabam eclodindo ao longo da semana. Então, Sim. os termos às vezes são bem trabalho terapêutico às vezes é engraçado. Obviamente, já tive sessões que eu tipo, não sei o que falar, não tem um assunto, e aí meio que vou passando a semana e tipo, tem certeza que você quer que a sessão seja isso, né? Então, enfim, já tivemos esses momentos. Tem semanas que tem assunto pra cacete, e tem semana que eu acho que não vai ter assunto, e o assunto surge na quarta-feira ou na quinta-feira de manhã e tá lá. Uhum. Mas tem essa coisa de a gente aciona algum mecanismo no universo e aí a vida fica respondendo para você na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, isso vai reverberando ao longo da semana. Sim. Então, essa coisa de estar ligado, de estar atento e principalmente de estar aberto, porque, pelo menos no que diz respeito ao meu trabalho pessoal, existe sempre um pedido, né? Então, toda vez que eu paro para fazer as minhas acender vela, acender incenso, fazer minhas orações, faz parte desse pacote pedir por esclarecimento, entendimento, discernimento, né? Uhum. Então, eu gosto muito de brincar com a história de tirar cascas da cebola, né? Então, que eu possa cada vez mais tirar Uhum. cascas para poder encontrar lá o meu cerne, né? O meu eu autêntico, enfim. E é importante que a gente tenha esse tipo de compromisso.
né? Então, Uhum. hoje, a gente começou a fazer essas conversas durante a contagem do Homer, né? Então, toda quinta-feira acaba sendo uma semana de Malhut, né? Então, Malhut é o mundo físico, sendo que a semana Uhum. é a semana de Hod. E Hod fala sobre aprimoramento. Então, como é que eu me Tá. aprimoro? Né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu adquiro novas habilidades? Como é que eu Uhum. assumo para mim a responsabilidade pelo meu crescimento, a minha evolução? Uhum. E é isso. Tá bom. É, eu queria falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre algumas frentes e alguns entendimentos, na verdade. Acho que o termo é muito autoexplicativo, né? Autoconhecimento, o conhecimento sobre si. Gosto sempre de começar por esse lugar mais semântico, assim, nominativo. E é muito interessante porque quando eu vou fazer abertura de grupos, né? Quando eu vou fazer abertura de aulas, enfim, aulas que não sejam, por exemplo, técnicas de faculdade, né? Aulas Sim, de tarô, de constelação, etc. Quando é aula técnica de faculdade, eu faço em silêncio e para mim, né? Quando é outro tipo de assunto, eu faço com todo mundo. Dentre as minhas falas de abertura mais ritualísticas, eu gosto muito de pedir para que as nossas cabeças, mentes, corações e ouvidos estejam abertos para o que precisa ser sim, recebido, visualizado e mobilizado, né? Como essa expansão mesmo da percepção, porque é isso que você fala, durante a semana inteira o assunto da terapia reverbera. Não adiantaria nada se eu não estivesse aberta e com todas as minhas antenas sim. captando, né, o que chega. Acho que essa é a primeira coisa, essa coisa de treinar-se para estar atenta, né, ao que acontece em volta e se perguntar, sem a paranoia de, ai meu Deus, Tudo é bati o sinal. dedinho do pé esquerdo pela terceira vez na semana. O que que isso significa? Significa que você tem que tomar cuidado ou tirar a quina do caminho, né, na maioria das vezes. Depois a gente pode pensar em lado feminino e lado masculino, no que quer dizer esse lugar do pé e tal. Mas a princípio, você resolve um problema de atenção e de localidade da quina. Acho que esse é o principal. E aí, na minha vida inteira trabalhando com RH, muito interessante, porque esse ponto sempre foi muito central para mim no seguinte sentido. É muito comum funcionário de empresa entregar na mão do empregador a responsabilidade pelo desenvolvimento dele ou pelo Sim. conhecimento dele, né? Então, já ouvi coisas do tipo, não faço inglês porque a empresa não paga, acho que eu comentei isso na conversa Semana passada. passada, e sempre essa cobrança de o que é que a empresa vai me dar ou o que é que a empresa vai me oferecer para eu me desenvolver. Desde cursos simples internos até subsídio de pós-graduação, curso no exterior, etc., que são muito valiosos assim na hora de você captar alguém, contratar alguém e manter alguém. Eu não gosto da palavra reter, porque eu fico imaginando retenção de talento, eu fico imaginando o talento retido lá dentro da Sim, sim, sim. empresa. Eu não gosto muito dessa expressão. Mas é muito curioso porque todas as vezes que eu montei estratégia de RH, principalmente no pilar de desenvolvimento, nos meus planos sempre tinha uma parte de self, assim, de auto, né? Sim, Então, ok, eu, empresa, penso em fazer isso aqui para você, para desenvolver o que você pode neste contexto. Mas qual é a parte que você me dá? O que é que você faz por você e o que é que você faz por você para mim, sim. né? Então, trazendo um pouco esse vetor duplo, né? Então, eu deixo de ficar só aqui esperando alguém me desenvolver e me entregar uma ferramenta de autoconhecimento, por exemplo, e Sim. eu também vou atrás de saber o que é que me ajuda nesse processo, né? Nesse me conhecer. Às vezes dava certo, às vezes não, tinha gente que super abraçava, tinha gente que não, porque daí entrava numa outra fase que era o que eu queria comentar. Se conhecer, para mim tem muitas estradas, Sim. né? Então, é se conhecer no corpo. O que que é o meu corpo, que espaço ele ocupa, do que eu gosto, o que que me dá prazer, o que que não me dá. Então, eu vou cometer a indiscrição de compartilhar uma coisa, não é nada demais, mas sabe esse carinho que quase todo mundo gosta, assim, de passar a mão bem de levinho? Eu odeio.
Eu odeio, me dá uma agonia, me dá uma agonia, me dá uma agonia. Daí, às vezes a pessoa vem toda carinhosa, geralmente namorado, marido, né? Vem todo carinhoso, assim, passando a mão de levinho. Me sobe um negócio. Então, precisa entender que não gosto. Então, passa a mão, né? Não é ovo, passa a mão, né? Encosta. Não dá muito para ficar nesse. Mas é uma sintonia meio fina mesmo, né? De entender o que que esse corpo gosta. E daí a gente vem para a cabeça, porque sabe por que que eu tô puxando isso? Porque as pessoas ficam muito presas nessa coisa do autoconhecimento mental, Sim, né? ótimo esse ponto. Eu não sei se eu já falei isso das outras vezes, né? Mas eu sempre comento esse processo do isso eu já sabia. Tá, mas já sabia, então por que que não mudou ainda? Por quê? Porque está na cabeça, né? Está na cabeça, não veio para o corpo. Eu tinha maneira de falar de estava na cabeça e não vinha para o coração. Atualmente eu falo que está na cabeça e não veio para o corpo. Né? Então precisa vir para o Isso. corpo. E quando você assenta esse conhecimento no corpo, você efetivamente consegue promover algum tipo de transformação. Inclusive, eu estou É. fazendo pequenas. Eu comecei mais empolgado com isso, e aí eu confesso que eu relaxei no meio do caminho, mas meditações para o homem, né? Então, eu fiz um Uhum, bannerzinho ali para o Instagram, e aí realmente eu preciso ser uhum. sucinto para poder caber ali naquela jossa. E aí, no dia de hoje, eu coloquei exatamente isso. Né? Então, a gente se desenvolve em 1000 conhecimentos, mas como é que é essa prática? Porque se a gente não traz para o corpo, a gente não consegue efetivamente transformar isso em hábito. Total. E às vezes a gente não faz essa conexão com o corpo porque é a parte mais difícil. E conhecimento é É, fácil. Então é fácil eu ler 5.000 livros de budismo, de Vedanta, de o que for, né? E aí são vários os exatamente. caminhos do autoconhecimento. Mas se eu não executo isso, se eu não me comprometo em trazer isso para a minha realidade, se eu não transformo isso em práticas diárias, se eu não tenho esse lugar de atenção onde, dependendo do contexto, levanta uma bandeirinha vermelha do tipo, opa, você está entrando de novo naquela estrada. Ou vai entrar mesmo, você já sabe que é, né? Ou você vai parar e pegar uma outra rota. Porque é isso. É, Né? Então, é. tem uma Eu frase tive do Sai um. Baba, ou dizem que é do Sai Baba, não sei se é dele, mas enfim, que fala exatamente sobre, eu gosto muito disso, né? Que não basta engolir, tem que mastigar. O que, de modo geral, a gente faz é engolir, né? Então, a gente fica fazendo 15 É, mil cursos, fica lendo 15 mil livros, tem gente que isso. cita parágrafos inteiros de cabeça, mas isso é só engolir. Mastiga, diga, como é que o que É. isso tem a ver com você, né? Como é que isso se transforma, como é que isso muda de alguma forma. Uma coisa que você falou das rituais de introdução dos seus encontros, e aí eu sempre tenho também lá o meu, né? Então, antes de qualquer curso, tem aquela coisa de visualização da luz, não sei o quê, que envolve, vira uma bolha individual, depois uma bolha coletiva. E uma coisa que eu falo com as pessoas é que, sim, cada turma é única e só reúne as pessoas que precisavam estar ali naquele momento. Então é muito comum, às vezes, Total. na véspera, alguém que estava toda pilha, tipo assim, puta, estou com uma criança doente em casa, ou eu tive um problema, ou enfim, a pessoa não aparece. E Ou ok. esquece e não aparece. Ou tem aquela pessoa que aparece de última hora, tipo assim, puta, às vezes no Arocha, ou às vezes aqui em casa, a pessoa, 6 da manhã, tá mandando uma mensagem, tipo assim, cara, eu tinha um compromisso hoje e não tem mais. Posso chegar aí? Tem algum problema? Cara, vem. E aí o que eu falo sempre é que as pessoas se matriculam para fazer um curso de arcano maior, tarô e alquimia, carta numerada, mas de verdade não é isso. Porque em cada encontro desse, seja por causa das pessoas ou por causa dos jogos que vão sair, sempre as pessoas saem dali com alguma coisa pessoal. Então, eu vou lá para aprender Sim, arcano maior. Mas, putz, no meio do caminho tem o jogo da pessoa que está do meu lado, ou a pessoa que está na total. frente, ou então o meu próprio jogo, ou naquela minha filosofia da boca que fala, às vezes quando eu saio contando mais histórias, e depois a pessoa manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, né, do tipo, cara, sabe aquela hora que você falou tal coisa, que aquele ali foi um soco na boca do estômago. É. Obrigado por isso. E é isso. Né? Lembra Então, aquele dia que a gente estava no Aroche, que tinha uma moça que estava falando de bloqueio e eu estava sentada lá atrás, porque eu estava comendo, óbvio, né? Eu estava perto do lugar que a Edi põe a comida, e eu estava sentada lá atrás e na hora que ela parou de falar, você lembra que eu falei assim, você precisa ficar pelada.
E aí a gente começou a fazer um caminho dela de fato trazer a estrela, né? Dela Sim. de fato ir para a estrela, que é muito isso. Era o dia que o Léo tava, eu acho, no Foi Arushi. o tarô Mapa da Mina. Foi a última edição Ah, do é Aroche. mesmo. É isso mesmo. E eu lembro muito disso, assim, o quanto também, tipo, veio essa coisa do, meu, precisa ficar pelada, né? E aí a gente foi tecendo esse caminho da estrela, assim. É muito isso, é muito receber o que está disponível ali, né? Então, eu tive um professor alemão lá na Hellinger, o Wolfgang. Ele faz muito trabalho com o corpo, é um psicólogo haitiano. E ele tem uma imagem que eu gosto muito, muito, muito. Ele fala assim: às vezes, a nossa cabeça ela já entendeu. A gente só precisa deixar pingar para o corpo, até que o Ótimo. corpo se encha disso. E aí é muito interessante, porque essas coisas imagéticas ficam muito para mim, né? Eu Sim. sou muito visual e tal. Então, toda vez que acontece algo que eu já entendi racionalmente, mas o meu corpo não vai, eu faço esse exercício às vezes, só de ficar um pouco quieta e imaginar que isso tá pingando pro meu corpo, né? Que o meu corpo, ele tá sendo preenchido disso. E aí, em algum momento, o corpo, ele responde, né? Eu Nesse acho fantástico sentido. isso, né? Eu gosto de trabalhar com essa história do imaginar o corpo como um vaso precioso, né? Que é preenchido É, de diversas formas, né? Então, que os deuses abençoam, né? Uma das é, visualizações de Tara é exatamente essa, né? Você imagina, coisa tibetana às vezes é engraçada, né? Então, você visualiza a Tara acima da sua cabeça, então ela tem uma perna recolhida e a outra estendida, e aí existe uma história de um néctar, né? Da Amrita, que brota do coração dela, percorre o corpo, sai pelo dedão do pé que está esticado e vai pingando em você, né? Então, você está lá com olha aí, esse recipiente que vai aos poucos sendo preenchido por essa amrita, Dutse, né? Nomes variam se é olha tibetano ou aí. sânscrito, mas é bem esse lugar. E aí eu não sei se eu já falei isso, eu falo isso sempre, eu não sei se eu já falei aqui nas gravações, né? Mas quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha vários desses momentos do tipo, o terapeuta me interromper e do tipo, tá, mas o que você está sentindo agora? Como é que você está agora? E eu falava assim, tô bem, e continuava falando. Eles, não, para, tipo, João Cléber, para. Não, assim, primeiro que bem não é resposta, já começa por aí. E segundo, você fala um bem automático e continua falando, pausa, percebe no teu corpo. E isso para mim, eu falo assim, o que ele quer de mim, né? Porque eu não conseguia entender exatamente o É, que era isso, né? é. E aí, por eu ser muito cabeçudo, eu ficava às vezes tentando mapear, mas não tinha essa acessibilidade, por exemplo, que eu vejo em você muito fácil, né? Então é algo que eu ainda estou desenvolvendo, de ter esse corpo Uhum, que tem reações uhum. com relação a tudo Esse que corpo que acontece. fala comigo, né? E é isso, né? Aí você falou do teu professor que é haitiano, você tem dentro da terapia, seguindo uma linha haitiana, você tem a sensação de órgão, que é exatamente isso, né? Então, eu estou conversando com você e eu começo a ter sensações físicas, né? Então, eu tenho, a minha respiração fica meio curta, mas porque a sua tá. Assim, Uhum. vai dar essa respiração aí. Por quê? Mas essa é a base do meu trabalho terapêutico, você sabe, né? E eu nem sabia que Reich ia tão fundo nisso, assim, porque eu conheço pouco. Mas essa é a base. Às vezes eu abro uma sessão e eu digo, que coração é esse acelerado? Sim. E aí a pessoa, quem não conhece, né? A pessoa dá um susto, assim, principalmente quando sabe que eu sou macumbeira, né? Fala, nossa, estão falando com ela. Não, As não, não, não estão entidades. falando comigo. Não estão falando comigo ainda. Eu só estou sentindo, o meu coração só está conectado com o seu e eu começo a refletir o seu, né? Pela ressonância de campo. É bem por aí mesmo. E aí, É... isso aflora, né? Então, e é importante. E aí, de novo, a coisa do cabeção, que aí você falou lá da topada do dedo, que é um pouco isso, né? Que eu ficava assim, então tá, então eu tô aqui e eu tô sentindo que o meu lado direito das costas está numa sensação de gelol, né? Daquele geladinho, né? Parece que você passa Uhum. uma pomada. O que é isso? Cara, não interessa o que é isso. Só sente. Só deixa esse corpo reagir e ok, não precisa virar uma coisa do tipo, se você tem dor no cotovelo, significa que você tem problemas. Não entra nesse lugar do cabeção. Só percebe as sensações e o próprio corpo vai Isso. começar a te dizer o que significa, o que é, qual é a mensagem daquele momento. Então, é um Sim. processo. E é um processo que Na Umbanda, é cabível para todo mundo.
né? Isso aqui é importante, né? Então, assim, não é sim, um ato de mediunidade, não. É, não, é estado de presença. E a gente é, precisa começar a desenvolver estado de presença. total. Na Umbanda a gente dá muito valor pro corpo, porque tem uma fala na Umbanda que é bom, a gente só tá aqui porque tem um corpo, né? Ter um corpo é uma prerrogativa deste plano. A gente não existiria se não tivesse um corpo, né? Então, aqui nesse lugar, desse jeito. Então, o cuidado com este veículo, né? O cuidado com este envoltório, ele é muito importante, porque é isso que vai estabelecer o que a gente chama de qualidade da comunicação, porque a Umbanda ela é baseada no Sim. médium, né? O médium ele faz esse meio de caminho entre os planos. Então, ele conecta esses planos. Então, a qualidade deste envoltório também vai contribuir para a qualidade dessa intermediação, né? Que eu acho que é importante. E aí, pegando esse gancho para a terceira coisa, assim, então, tem esse lugar do corpo, do autoconhecimento do corpo, tem esse lugar do autoconhecimento da cabeça, né? Do mental que a gente estava falando. E para mim tem essa coisa do autoconhecimento do espírito. Tem uma coisa que está ficando muito clara sobre o meu trabalho, principalmente depois da transição de carreira, o meu fazer, ele vai se mostrando no fazer. É muito interessante, assim. Porque eu imaginava uma coisa e eu tinha as formações e eu já fazia muita coisa quando eu era RH e não sabia, né? De cuidado terapêutico, etc. De condução de grupo. Mas aí, conforme eu falei, não, então tá bom, agora eu vou trabalhar com terapia. É muito interessante observar o padrão de pessoas que chega para você também. Sim. E eu estou há 2 anos transicionada, no último ano, principalmente, ficou muito claro para mim que chegam pessoas em início de jornada espiritual. Exatamente assim. Pessoas que começam a sentir coisas, intuições, sensações corporais, etc., mas que não sabem por onde começar. Em geral, são resistentes ao alfabeto religioso, porque os alfabetos que conhecem são muito estereotipados, e Sim. aí isso não, né? E aí é muito interessante, porque quando você mostra para essa pessoa que a jornada espiritual não precisa necessariamente estar atrelada a uma religião, mas que ela pode, inclusive, experimentar, e daí é a última coisa que eu quero falar, né, sobre a experimentação, assim, que ela pode experimentar coisas para entender o que é que fala com ela fala, ah, tá, porque uma vez eu ouvi assim, ah, mas você também só quer a parte boa de cada religião, né? E aí eu lembro de eu responder, mas por que eu ficaria com a parte ruim, assim? Se a Para religião, começar, ela é né? uma invenção, né? Se ela é uma construção social, se ela é um Sim. código estruturado do ponto de vista humano, né? Então, por que que eu não posso... E a Umbanda faz muito isso, né? Na Umbanda, a gente incorpora meditações budistas, a gente tem uma série de práticas e uma série de diálogos com outros alfabetos mesmo, como eu gosto de chamar. Então, para mim faz muito sentido. E aí, para entrar nessas três coisas, né, de corpo, de cabeça e de espírito, não tem outro jeito senão experimentar. Assim, porque, sei lá, o budismo pode funcionar super bem para você. Eu adoro estudo, super incorporo várias práticas, mas para mim, a pegada é outra, Claro. entende? Então, os termos são outros, a relação é outra, os lugares são outros. E ok também, não tem problema nenhum. Só que eu fui experimentar o budismo e fui experimentar a Umbanda, estudei kardecismo, fui kardecista há muitos anos, fui católica há muitos anos, de crisma, tudo, viu? Crisma, catecismo, os negócios tudo lá que tem que fazer. Casei inclusive na igreja, ó que bonitinho, de parecer a noivinha do bolo. Bonitinha casando na igreja. Então você vai experimentando e vai entendendo o que é que fala com você. E aí é que volta o corpo de novo. Porque é o corpo que te conta onde você encaixa, né? Então eu conheço muita gente que insiste em coisas, mesmo com o corpo dizendo, gata, aí não, aí não, com essas pessoas não, por favor, sai E aí daí. rola o A pessoa apego, né? Eu já insiste. passei por essa experiência em alguns grupos e em algum momento, tipo assim, não dá para ficar aqui. Inclusive, Uhum, no final de ano, eu tive uma experiência bem bacana, pode dizer que uhum, sim, porque o ano estava terminando e aí vinha uma lama tibetana, mas que mora nos Estados Unidos, ia fazer um retiro de tara branca.
Eu falei assim, acho que é uma coisa Tá. auspiciosa para fazer isso, né, com as pessoas, né? Era num Achando grupo. que 2020 ia ser um ano legal. Não, aquele otimismo todo, né? Tranquilo, Vamos agora, pacífico. vamos Eu transformar tenho uma amiga, 2020. desculpa te interromper, mas eu preciso falar isso. Eu tenho, tem uma diretora lá do Instituto, que é uma grande amiga, ela fala assim: esse ano novo eu passei sem calcinha, porque a fulana disse que passar sem calcinha era bom. Nunca mais eu passo ano novo sem calcinha. Não tem cor Ela para acha que isso, né? Tipo, 2020 a culpa é que ela passou sem calcinha, entendeu? Eu falei, claro, uma pandemia global realmente vai responder a você uma não ter usado calcinha. calcinha no ano novo, de fato. Eu fui para esse retiro de Tara Branca, num grupo da qual já fiz parte, e eu saí porque em algum momento ali as coisas não estavam mais conversando comigo. E eu falei assim, tudo bem, mas vem uma pessoa de fora, é uma prática, eu vou simplesmente me conectar com a Tara Branca e dane-se tudo o resto. Eu cheguei lá de manhã na sexta-feira e aquilo ali não estava. Não estava, e eu ouvindo, e aí aquela coisa que eu já sou uma pessoa meio chata, então tudo começou a me incomodar sobremaneira, vários pequenos detalhes, aquela coisa toda. Na hora do almoço, eu saí e não voltei. Ponto. Uhum. E aí eu não voltei, e aí no sábado eu participei de um templo, que é um trabalho que a Mariana França faz aqui no Rio de Janeiro, sobre corpo e sexualidade, foi incrível aquilo. E aí, quando foi no Uhum. domingo, rolou o Exet Dance também, que coisas que eu não estava, tipo, não ia, porque eu estava lá na Tara Branca, Sim. e simplesmente eu fui. Então, comprei ingresso na hora das coisas para poder fazer, e assim, foi o melhor final de semana do mundo, porque foi muito especial estar com a Mariana, foi muito especial estar com o grupo lá do Êxtase Dança, e, e é isso. Então, assim, para onde o corpo te leva? Né? E eu lembro que na Sim. ocasião eu tinha feito uma pergunta sobre como é que seria essa experiência, né? E eu não lembro agora do jogo, até tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? E aí saiu uma rainha de ouros, e eu tive experiência de rainha de ouros tanto no sábado quanto no domingo, né? Mas não estava ali na tara, né? E aí, Sim. ok, porque não era questão da Sim. tara em si, mas é aquele momento, aquele grupo, como é que a minha energia se entrelaça com a energia dessas pessoas. E é isso. E o quanto é aquilo que você precisa receber naquele momento, né? Porque para Pois mim tem muito é. isso, assim, o E aí, por quanto exemplo, você não tem que estar em outro lugar. nesse grupo em especial, quando teve um momento ali de uma certa crise, várias pessoas concordavam com o meu ponto de vista, mas elas não se afastaram por apego. Porque, tipo assim, eu não posso Uhum. largar esse lugar. Eu falei, então tá, então fiquem, né? Eu tô aqui a É, chave, toma tudo, tô indo é. embora. Isso é importante. E aí eu estava aqui escolhendo carta, só para poder falar uma coisa daquilo que você disse. Aliás, duas coisas que você disse, né? Uma que você falou da questão do corpo, e agora de novo falar de budismo, que a gente fala que a gente vive nesse momento o precioso renascimento humano. A gente precisa dar muito valor Uhum. a isso. Porque se você não Sim. vem nesse corpo hoje, e aí nesse corpo você tem a experiência de fazer o certo ou o errado. Então, aí Sim. vem eu não gosto da expressão livre-arbítrio, eu não acho que livre-arbítrio existe, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, você tem aqui as Podemos duas entrar em coisas. algum momento, porque eu acho que ele existe dentro do destino. Aí vai ser bom para a gente conversar. Mas assim, se você renasce nos reinos inferiores, você não tem tempo de fazer nada sublime, porque pô, tu tá com um garfo ali na tua bunda, né? A visão não é essa, né? Mas estou Uhum. pegando aqui o imaginário cristão, né? Então é isso. Então você não Uhum. tem como se desenvolver porque você está só tentando salvar o seu. E se você nasce nos reinos superiores, a vida é tão boa, é tão prazerosa, que você também não se preocupa em praticar o Dharma. E aí o que falam que nos reinos superiores tem um momento que a sua cota vai acabando, acabou. Aí você vai para o reino inferior. Então, nesse lugar que a gente está, é o único lugar onde você tem a oportunidade de sair do samsara. Então, de novo, né, reforçando o que você está falando, da grandiosidade que é esse momento. Né? Então, por isso que as pessoas Sim. falam, inclusive, do tipo, não existe essa história do tipo assim, quando me aposentar, eu seria um praticante, ou quando, cara, agora, né? E agora é a qualquer Sim. momento. Você leva seu pensamento, se conecta com aquilo que você acredita. Então, no budismo, tem muito essa história de tomar refúgio, e eu estendo isso para qualquer tradição. Então, se você toma refúgio no Sim. Buda, ok. Se você toma refúgio na Iemanjá, ok. Se você toma refúgio em Krishna, ok. Se você toma refúgio em Tutankhamon, ok também. Então, Sim. é isso. Né? Então, É que você ainda é fofo, né? Eu costumo dizer, você pode chamar até de sanduíche de queijo, a divindade é tua, né? O problema é teu. É meio por aí. e aí, uma coisa que você falou que eu
gosto muito disso no tarô é falar exatamente de duas cartas, que uma é o eremita e o outro é o Papa. Então, o Papa, efetivamente, ele representa os dogmas, então, todas as questões moldadas, entrelaçadas, e tem que ser assim estava escrito, e tudo bem. Então, quando eu dou curso de tarô, no primeiro momento, eu falo, né, que eu dou o tarô do Papa, porque eu preciso pegar lá das raízes, falar da tradição, de onde é que os símbolos vieram, quais os significados tradicionais. Mas só que, em algum momento, eu tenho que trazer para mim o eremita, que é a minha jornada. Então, dentro daquilo que eu aprendi com o Papa, o que se aplica para mim? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. O seu cristianismo não precisa ser igual ao meu cristianismo, o seu budismo não precisa ser igual ao meu budismo. Cada um é um. Eu fico achando engraçado, porque, por exemplo, quando se fala lá do Enneagrama, eu sou um tipo 1, e é uma certa tolice você limitar a pessoa para um tipo só, mas, enfim, genericamente, a gente diz, é o tipo 1. Eu quero falar sobre isso por causa do MBTI no mundo corporativo. E aí, e essa história para mim é especialmente divertida, porque eu cheguei atrasado na aula do tipo 1, e quando eu peguei no meio do caminho, eu falei assim, cara, esse tipo 1 é o pé no saco. E aí o outro ficou falando assim, olha, você não pode meio contrariar muito não, porque ele vai ficar zangado. Você quer? Eu falei, cara, o cara é um pé no saco, ainda tem que ser bonzinho para ele não se irritar, não sei o que, tudo mais. E aí quando eu peguei a gravação da aula, eu falei assim, caraca, eu sou o tipo 1, você não é tipo tapa na cara, né? Aquela coisa toda. Cuspe na testa, número 85, né? Sendo que eu não sou o tipo 1 clássico. Então, eu fico sacaneando, né? Que eu sou o tipo 1 aquariano budista. Porque, assim, eu tenho traços do tipo 1, mas eu não sou na essência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa única, né? Então, não tem como seguir aquela norma. Então, assim, daquele padrão ali, eu consigo pensar coisas que são predominantes. Então, assim, eu posso dizer, eu sou um tipo 1. Mas se eu falar assim, o tipo 1 que fica meio botando o dedo na cara dos outros, fica achando defeito, coisa que... Não, as pessoas estão fazendo dane-se, né? Eu ficar ranhetando, eu não sou desse... E é isso. Então, que é o risco que eu sempre associo, é aquela pessoa que diz assim, eu sou assim porque eu tenho o Sol em Áries, ou eu sou assim porque a minha Lua está em É a Câncer. síndrome da Gabriela com assim. Zagallo, que eu chamo. Você sabe? Eu já falei essa para você? Não. A síndrome da Gabriela com Zagallo. Eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim e vocês vão ter que me engolir. Eu chamo de síndrome da Gabriela com Zagallo. Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso, assim, que você me lembrou um negócio interessante. Nessa coisa da gente dizer que tem muitos jeitos de se conhecer, tem muita ferramenta também, né? Principalmente quando a gente vai olhar os assessments da vida, que RH adora esse tipo de coisa e tal. Tem dois assessments bem clássicos, que são o DISC e o MBTI. O MBTI bem baseado nas tipologias do Jung, assim, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. No DISC você pode ser um alto D e no MBTI você pode ser um alto J. E aí isso tem uns significados que são, por exemplo, os meus tipos. No Enneagrama eu sou tipo 8, né? Que é o chefe, cortador de cabeça. Que fala muito sobre quem eu sou, né? Pois é, exatamente. E aí você imagina que eu sou uma virginiana com ascendente em peixes, né? Exatamente os signos que se opõem, se completam, enfim. Peixes é o que evita que eu corte muitas cabeças, só poucas, né? Mais no passado, não tanto agora. Mas, enfim, e aí você vai olhar pelos doshas, eu sou pita, né? Essencialmente... A boa notícia é que o tipo 8, no fundo, lá no fundo, tem um bom coração. A gente pode falar um pouco, tipo 8 é maravilhoso, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Mas se eu for olhar pelos doshas, eu sou uma pita clássica, bem fogo, que vateia muito. Então, que tem uma cabeça, que tem um ar, etc. Então, dependendo, eu gosto de dizer que dependendo do óculos que eu coloco, e aí se eu pego o Steiner com antroposofia e olho para o meu período, no setênio de 35 a 42, eu posso olhar tudo isso e ainda entender que energia tem ancorada nesse período. E se eu for olhar o mapa, o meu mapa astral, e se eu for abrir um tarô, quer dizer, todas essas ferramentas, eu gosto muito de dizer que elas contribuem, mas elas não determinam, e que o Maturana e o Echeverria, que são os dois caras base, assim, do coaching ontológico, que é uma linha chilena, o Maturana tem um livro incrível chamado, acho que Biologia do Amor, e eles falam uma coisa que, assim, biologia não é destino, né? Então, essa coisa de se entender, se conhecer e entender que tudo pode ser plástico,
né? Sim. Essa coisa da plasticidade do comportamento. E aí você fala assim, mas tem coisa que não dá para mudar. Tá bom, então a gente pode olhar com constelação, por exemplo, a gente pode olhar com hipnose, a gente pode acessar ferramentas que acessam lugares para trás da consciência, né? Ou embaixo, no subterrâneo, ou no tempo, né? Então a gente pode pensar um pouco nessas coisas, mas a gente precisa partir do princípio de que existe uma plasticidade, de que é possível, com um pouco de vergonha na cara, como eu gosto não Que é tão educadamente assim fundamental. de chamar, né? Porque na abordagem espiritual, na Umbanda, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem muito na dor, procurando ajuda. Tipo, não consegui mais nada, vou ver se a macumba resolve, sabe? Um Sim. negócio assim. E E de aí, preferência que quando resolva de você uma forma meio delivery, né? Tipo, se você chegar lá, o Exato, drive-thru da isso, vida, né? algoritmo cósmico, isso, Isso. algoritmo cósmico. E aí é muito comum, assim, mesmo quando a gente não está incorporada, vai conversar com essa pessoa, ou mesmo o guia incorporado conversando com essa pessoa, o guia percebe que a pessoa não fez o trabalho dela, que no kardecismo a gente chama de reforma íntima, Sim. né? Ela não tomou a vergonha na cara dela e não foi lá. E eu recebo muita gente querendo que eu resolva com constelação ou que eu resolva com tarô. Então, essa semana eu abri mesa, hoje é que dia quinta? Quinta. Essa semana eu abri mesa para uma pessoa que em determinado momento da mesa, ela vira para mim e fala assim: é só não mexer que resolve, né? Por dentro eu fiz assim, eu parecia um poodle endurecido e tipo, caindo. Por fora, lindíssima, né? Super clássica, rica, fina, dizendo, veja bem. E aí a gente começou a tecer toda uma conversa sobre as coisas, os problemas eles não desaparecem, Sim. eles vão para algum lugar, né? Eles não deixam de existir, eles vão para algum lugar, que pode ser no corpo, que pode ser no espírito, que pode ser na relação, enfim, num monte de coisa. E aí, só uma coisa para eu fechar, que eu me empolguei muito, né? Porque as peças foram começando a se encaixar, mas eu bati o Downloads. olho num post-it que estava aqui do lado, e 3 clientes essa semana para mim me trouxeram a dificuldade com os amigos nesse período da quarentena. Uhum. E aí, isso é uma coisa que aparece muito em círculo de mulheres, muito. Dificuldade de ter Como eu amigo ou não de aturar consigo. amigo? Não, então, aí eu vou explicar. Tá. Questões com amigos. E em círculo de mulheres aparece muito essa coisa de não consigo mais conviver com os meus amigos. E aí eu bati o olho aqui num post-it que essa semana, na terceira cliente que me disse, eu anotei assim: o autoconhecimento e o sumiço dos amigos. Foi essa anotação que eu fiz. Por quê? É muito comum, eu costumo sempre dar o exemplo da festa que pede roupa diferente, né? Então, você está aqui com esse grupo de amigos e aí você decide empreender uma jornada de autoconhecimento. Aí você vai estudar e naturalmente você vai encontrando pessoas que falam daquele assunto com você e que pensam parecido e que estão engajadas na mesma coisa. E aí, aquele grupo de amigas que ainda está falando da balada, que ainda está falando do peguete, que ainda está falando, não que essas coisas não sejam importantes, mas que ainda estão falando de coisas muito concretas e sem elaboração, você vai começando, e são muitos exemplos reais, tá bom? Que eu tenho, Tá. assim. Você vai começando, o seu corpo vai começando a te contar que aquele lugar não é mais bacana. Mas aí você entra numa pira, assim, você começa a fritar, porque você ama essas pessoas são importantes para você, foram importantes por muito tempo na vida, mas agora elas simplesmente elas não são compatíveis, porque é como se você tivesse saído da festa que você estava com elas, tipo, de biquíni, sarong, sei lá, de colar ula-ula, e foi para outra sala com outra roupa, um pouco mais vestida, com outra música, com outras pessoas, e você gosta, e tá tudo bem, né? E é muito comum que as coisas já não caibam mais. E como contrato de amizade não é um contrato tão formal e com tanta borda, como um Sim. relacionamento, um casamento, por exemplo, pai, mãe, etc., as pessoas vão começando a. E aí tem essa coisa da reciprocidade, né? As pessoas vão começando a dizer: puxa vida, eu acho que eu ouvi isso muito essa semana, eu acho que eu não tenho amigos. Só que quando você pergunta para a pessoa o que é ser amigo para você, o que precisa acontecer para você chamar a pessoa de amigo, muitas vezes não sabem responder de imediato, mas a elaboração que vem é:
Conversar sobre a vida, refletir sobre a vida, falar sobre os sentimentos. Então, me parece que quando você entra numa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, o acesso afetivo ao outro e a si passa a ser uma moeda de troca muito importante e muito relevante, porque é a partir dessa argila que a gente vai mexendo, né? E vai construindo alguma coisa. E aí eu virei aqui e bati o olho exatamente, né? Autoconhecimento e o sumiço dos amigos. Mas que amigos chegam também, né? Eu acho que tem Então, várias coisas nesse diálogo, né? Porque se eu falar um exemplo meu pessoal, eu frequento várias tribos. E essas tribos têm características distintas, né? Então, por exemplo, tenho amigos meus de faculdade, então tem uma galerona que se encontra, mas tem 5 que são, a gente considera quase sim. realmente irmãos, né? Uhum, A gente se encontra com uma certa regularidade, a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, onde a gente fica o tempo todo meio que um trolando o outro, aquela coisa toda, falando de coisas que estão acontecendo, mas que não são com essas pessoas que eu converso sobre espiritualidade, por exemplo. Porque uhum, dentro desse grupo eu sou esquisito, né? Então, tipo, lá vem ele, né? Então, aí. sim. E ok, eu aceito que esse grupo é dessa maneira, eu amo essas pessoas do jeito que elas são, e tá ok. E aí eu tenho um outro grupo, que é um grupo onde as pessoas que eu consigo ter um diálogo de espiritualidade, falar como é que você se sente, não ter uma resposta trivial, e ter essa coisa meio cabeçuda às vezes, e sensível, porque Sim. está apto aqui. Então, isso já é fato. Então, a gente não pode esperar que aquele grupo forneça todas as coisas que você precisa. Porque cada grupo é E que único. uma pessoa te forneça todas as coisas que você precisa quando você pensa num melhor amigo ou numa melhor amiga, por exemplo, né? Sim. Que é isso que a gente faz com casamento. A gente espera que aquela pessoa entregue tudo pra gente, mas enfim, E aí, isso é dentro outro do. assunto. Eu tenho usado aqui sempre o tarô alquímico do Robert Place. E aí, quando eu dou o curso de tarô e alquimia, a gente tem a etapa Hum, do putrefácio, que é a carta da morte. tá. E a carta da morte fala exatamente isso. Então, no Ah, momento que a matéria está ali em decomposição, você tá. tem esse tipo de experiência e os amigos servem de base como exemplo, né? Então, por exemplo, Uhum. é o exemplo, falei 15 vezes, mas enfim, você vai fazer um retiro e aí você fica, sei lá, um mês no ashram na Índia. E aí você está lá meditando, está fazendo toda a sua reforma íntima, aquela coisa toda. Quando você volta de onde você saiu, você não vai aturar mais a conversa dos amigos, que vai, de repente vai Sim. parecer que é esquisito. Você vai passar mal vendo a televisão. Então, assim, eu não ligo na televisão Sim. nunca. Eu ligo a televisão para poder Você não vai mais assistir. conseguir ouvir muito rádio com música, porque as músicas são, em geral, as letras Pois são é, então, e é difíceis. estranho, né? Então, por exemplo, a televisão eu nunca ligo, a não ser se for para poder passar um filme da Netflix. E aí, essa noite, eu perdi o sono e eu falei assim: tá, beleza, vou lá aqui assistir, pegar um filme. E aí, lá no top 10 da Netflix, tinha um filme com o Chris Hardington, que é o Thor. Tá. E eu falei: legal, vamos ver aqui o filme. Que é aquele filme clássico do cara fodão que vai resgatar uma criança lá no Oriente Médio e sai metralhando e sai. E aquilo ali foi. Já tava com senso. Eu fiquei olhando assim, tipo, vamos até o final. Mas aquilo ali você não consegue mais digerir, porque é uma coisa tão sem propósito, né? Uma pessoa só dando tiro nas pessoas e com uma faca rasgando o pescoço. Então, isso é natural. Dentro do teu processo de refinamento, né? E por isso você tem o putrefácio e depois você tem o fermentácio, né? Então, tipo, a matéria se decompõe, nem farinha, Tá. farinha não, é fermento, né? E aí você deixa Uhum. lá a massa lá descansando agora, porque ela vai crescer. Então, é isso. Então, Uhum. a gente tem que entender também, e aí isso gera várias das coisas que nos engancham, né? Porque assim, eu quero crescer, quero evoluir, mas ao mesmo tempo eu quero continuar sendo da galera. Às vezes não tem Uhum. como você combinar as duas coisas. Porque para Às crescer, vezes a não. galera vai ficar para trás. E É. ok, e não precisa ficar para trás, tipo, nunca mais vou falar com essas pessoas. Não. Mas você entender que sim, ok, a galera preenche, né? Foi o que eu falei antes, né? A galera preenche alguns pré-requisitos, então você encontra, você Uhum. ri, você lembra das mesmas histórias e tudo bem, e outras galeras vão surgir. Sim. Aí são outras conversas, é uma outra riqueza, e tá tudo bem.
Eu queria falar duas coisas juntando nisso, né? A primeira é a gente lembrar que abraçar uma jornada de autoconhecimento não faz a gente melhor do que ninguém, né? E eu tenho visto isso, assim, é muito comum algumas pessoas olharem para quem ficou para trás e se achar melhor ou mais evoluído ou mais Sim, alecrim dourado que nasceu no campo, enfim, né? Centelha divina, especial, escolhida por Deus. Então, acho que essa é a primeira coisa. São só lugares diferentes, por isso que eu sim. gosto de dar esse exemplo da festa, né? E a segunda coisa é um pedido, assim, para quem estiver vendo a gente em vídeo, eu vou tentar falar com a câmera agora para fazer um pedido, Faça. que não vire a chata, o chato da gratiluz, que tudo gira ao redor disso, né? E que também não pode ver um filme blockbuster e que também não pode ver um jornal nacional. Eu vejo TV, eu vejo coisas específicas em TV, até acho que pela minha formação em jornalismo e tudo mais, e tem essa coisa da construção do senso comum, né? Tostines vende mais porque Sim, é sim. fresquinho porque vende mais, né? Se é a TV que molda ou se é aqui que molda a TV. Então, como é que é essa relação? Até porque o meu TCC de jornalismo foi sobre como a minha graduação de comunicação foi junto com uma graduação modulada de roteiro lá na IMB, o meu TCC foi sobre telenovela, narrativa de telenovela no comportamento do brasileiro, né? Porque a novela do Brasil, ela é a melhor do mundo, né? Ela é reconhecida como a novela da Globo, especificamente, é Sim. reconhecida como a melhor do mundo. Obviamente, a E gente do nunca ponto de falaria da vista Record, né? é, e do ponto de vista de fato, de roteiro, de narrativa, de enredo e etc., é tudo muito bom, né? É uma qualidade de produção muito boa. Então, novela das oito, eu nunca vou conseguir chamar de novela das nove, tá certo? Então, Eu novela também sou das desses. oito Aham. é uma instituição que eu assisto, por exemplo. Né? Gosto de ver o que é que está refletido ali e gosto de olhar para cá e falar, puta, o que é que dialoga, né? E que serviços isso presta ou não, ou desserviços, por exemplo, né? É, então é também porque olha só, tem gente, eu tenho exemplos também muito reais, né, de pessoas do meu convívio que às vezes já não dá mais para conviver porque só fala de autoconhecimento e do quanto tá mexido e do quanto for e vai em retiro toda semana e aí mexe numas coisas e com uma pessoa especificamente com um amigo muito amado eu quis empreender a possibilidade de a gente se estapear, mas eu precisei falar para ele, pelo amor de Deus, para de abrir porta sem dar tempo para processar. Sim. Porque, sei lá, uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, ele começou a empreender muitas jornadas muito complexas e muito profundas. Formações de Tantra no exterior, né? Assim, ir para retiros de gurus, etc. E ele voltava muito destruído. E aí ele voltava para mim, né? Então ele ligava e falava: puta, acessei uma coisa com a minha mãe. Porra, 15 dias depois ele tava numa imersão de uma semana de novo, né? E voltava pior. E aí teve um dia que eu botei ele sentado e falei: gato, o negócio é o seguinte: essas feridas que a gente mexe, elas precisam fazer casquinha, né? Se você vai enfiando a mão nelas o tempo inteiro, isso não arruma nunca, né? Isso não vira uma coisa nova nunca. Então, calma, né? E tudo era conforme Buda diz, conforme não sei o que diz, conforme... Não! E conforme você diz, né? Sim. Que é essa coisa de, às vezes, quem tá muito, muito na Bíblia, né? Conforme João diz, conforme Paulo... Eu já tive cliente assim. E aí eu tinha que parar e dizer, ok, e o que você me diz? Qual é o pensamento que você constrói, né? Dando risada, brincando, enfim. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem não se olhar, e aí a coisa fica toda bagunçada, mas também não viver só nesse lugar, Não né? pode se transformar num E processo criticar todo mundo, obsessivo, enfim. né? Porque, e aí, como toda obsessão, quando você faz isso, você está querendo camuflar alguma outra coisa. Sim, Já começa por aí. sim. E aí eu já me afastei de algumas pessoas nesse universo espiritualista, onde tudo vira uma reflexão espiritual. Então, qualquer frase sua serve de gancho para meio que Sim. psicologizar ou falar das suas falsas crenças. Tipo assim, dá para a gente simplesmente ter uma conversa aqui de brother, né, de amigo, e tá tudo bem? E Sem com ter que... contribuição, né? E não com convencimento, assim. Isso me incomoda um pouco também, sabe?
essas tentativas de convencimento, essas catequizações, assim. Isso me incomoda bastante, como se a minha verdade fosse a única possível, Então, né? a gente corre o risco quando a gente entra nessa seara do tarô, da astrologia, do Theta Healing, do barra de Axis, isso aqui. Mas, então, tipo assim, a técnica é ruim, não vou questionar a técnica, mas as pessoas às vezes são chatas para... Né? É isso, né? Porque... Chatas pra caralho. É, e não pode ser assim, caramba, porque você só está mostrando, você não está curado a coisa nenhuma, você está ficando mais doente, está ficando doente de uma maneira diferente. Isso, então, essa coisa da foto com frase de autoajuda em rede social o tempo inteiro, assim, né? E aí tem até um meme ótimo sobre isso, que fala que quanto mais coisas dessas você posta, mais a gente sabe que você não superou porra nenhuma. E aí você fala, opa, faz algum sentido, né? Faz E total também, sentido. eu tô aqui pensando que também tem uma outra coisa que me pega muito, que é aquela pessoa que entrou na jornada do autoconhecimento e que se encontrou, realmente se melhorou, e, enfim, e acha que todo mundo tem que fazer. Não só fazer uma jornada de autoconhecimento, mas assim, uma jornada igual a dela, né? Então, que é a viagem para o Machu Picchu que vai resolver a Sim. vida, que é o retiro do feminino, e aí eu sou muito crítica em relação a algumas coisas dentro do feminino, né? Dentro da maneira como a gente vê, principalmente o grupo que olha mais para sagrado feminino. E também tenho uma posição muito crítica em relação a práticas xamânicas de uma maneira geral, principalmente as pessoas que não entendem muito bem o que é aquilo e que acham que ir lá tomar ayahuasca é o que é, e ter um animal de poder é o que é, né? Então, como essas pessoas ficam ali imersas achando que é aquilo que entrega o autoconhecimento. Muitas vezes é sair da consciência que te entrega um autoconhecimento. E aí também é um lugar que, e eu conheço gente que toma ayahuasca todo mês ou a cada 3 meses, ou sei lá, 2 vezes por ano, e aí entra nesse lugar um pouco da codependência, né? Eu Preciso do quero chá para poder... e eu quero entrar, eu quero sair da consciência para fazer o trabalho. De novo, pedindo para alguém me entregar, né? Um trabalho que levaria, que seria um pouco mais árduo, vamos dizer assim, no processo de consciência. Então, Por isso acho eu que questiono, às vezes, um pouco essas coisas apressadas, para ser simpático. Porque, tá, porque... gosto dessa leitura. Pois é, porque você fica esperando soluções instantâneas, né? Então, a vida não é Sim. miojo, sabe? Então, A vida não é miojo, é pô, ótima. Bueno Marcelo, né? Pode colocar na lápide. A vida não é miojo, puta Porque merda. você fica num lugar que você construiu, sei lá, esses 25 anos, 30 anos, 40 anos com problema, e você espera que, de repente, em 2 sessões, as coisas se É, resolvam como mágica, né? Às vezes, você é, consegue constatar, opa, descobrir um fiozinho. Só que eu tenho que puxar isso precisa ser delicado, porque se você puxar rápido demais, talvez apareça uma coisa que você não dá isso. conta. Então, vai puxando no seu tempo, vai sentindo como é que é essa sua relação na medida que você está puxando esse fio. E vai construindo esse lugar. Pode ser Sim. que... então, eu lembro da primeira vez que rolou uma conversa de terapia no trabalho, eu descobri que tinham pessoas que estão fazendo 10 anos de terapia, 15 anos de terapia. E eu falei assim, nossa, essa pessoa que faz terapia há tanto tempo não tá legal isso aí não, né? Porque, tipo, porque a terapia também às vezes fica um lugar de um vício que a pessoa vai lá só para poder contar a história e cadê a transformação? Então você tem que ter consciência do que você tá mexendo, Sim, tem que ter um terapeuta bom, o terapeuta bom em algum momento sim. vai te cutucar, ou até vai dizer assim, olha, eu acho que eu já fui com você até aqui, está na hora de, sabe, Isso, conhecer outras pessoas. É um pouco isso, por aí. Porque sim. e aí, quando as pessoas falam comigo, né, eu sempre recomendo que as pessoas façam terapia, e várias falam assim, mas eu tive uma terapeuta que não foi boa, eu tive um terapeuta que não foi bom. E eu falo assim, cara, Uhum. terapia é feito um beijo na boca, às vezes você precisa beijar várias para descobrir aquela que tem tudo, tem um caixa que é legal, ali é do jeito, e é isso, né? Então, É, porque não tem queria, molde isso, né? queria, queria contribuir com isso como se fosse um passo antes, assim.
Hoje, o que a gente conhecia como terapia até 10 anos atrás? A gente conhecia psicologia, psicanálise, Sim. né? Então, quando a gente fala hoje terapia, essa palavra está muito atrelada à prática maravilhosa, inclusive, tá certo? Eu fiz terapia há muito tempo e tal, de psicologia e psicanálise, que são ciências incríveis, super ajudam. O que aconteceu de 10 anos para cá? O leque terapêutico, ele expandiu muito, né? Desde ferramentas com linguagem, e aí psicologia e psicanálise continuam sendo esse ponto principal, só que abriu-se um outro campo para olhar para as questões de linguagem, corpo, espírito, jornada, etc, etc, e tá tudo aqui. E é muito interessante, porque assim, a primeira pergunta que me fazem quando sabem que eu sou terapeuta é se eu sou psicóloga. É a primeira pergunta que me Sim. fazem. E aí me dá um trabalhinho para explicar que não, mas enfim, tudo bem. Daí, uma vez isso superado, eu explico um pouco como é que é a abordagem e como é que é essa jornada. E aí tem uma coisa que é muito interessante. Além de você encontrar uma pessoa para essa coisa do beijo na boca, como um passo antes, a pessoa deveria encontrar a linguagem que para ela funciona, Sim. né? Porque tem gente que vai muito bem com análise. E tem gente que. E aí, dentro da análise, ainda tem os tipos. Você vai para o Lacan, você vai para o Jung, né? Então, é como se fosse uma camadinha mesmo. Eu Claro. preciso primeiro encontrar a abordagem, e as abordagens, eu gosto sempre de dizer, elas podem se complementar e uma não briga com a outra. Você não precisa uma ou outra, você pode pensar em uma e outra, né? Então você encontra a abordagem, dentro da abordagem, se essa abordagem ainda te apresenta algumas linhas, você encontra a linha e junto com tudo isso você vai meio que procurando a pessoa, né? Sim. Então, você tem terapeuta Ayurveda, por exemplo, que vai encostar a mão em você e você não vai gostar. E tem terapeuta Ayurveda que você fala, nossa, resolveu um monte de coisa que estava encalacrado aqui, né? Então, eu sempre tive muita vontade de fazer. Eu tenho um livro americano sobre isso, que é tipo a Bíblia da terapia, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso, assim. O que tem de terapia disponível por tipo? Porque daí é muito interessante. Eu achei muito interessante uma coisa que aconteceu essa semana. Eu tô com uma cliente enfim, eu tô cuidando dela, mas tem uma questão, né, do filho. E aí eu falei, bom, seu filho já passou, né, por algum lugar e tal. E eu perguntei no meu Facebook, eu pedi indicação de psiquiatra infantil. Aham. E uma pessoa foi lá e perguntou, você conhece a Barra de Axis? E aí eu olho para isso, para além do meu julgamento poodle, né, Aham. que cai infartado, eu olho para isso e falo, puxa vida, por que essa pessoa dentro da cabeça dela acha que Barra de Axis cumpre a função de um psiquiatra? As duas coisas elas podem coexistir, mas para elas coexistirem, pelo menos é o meu jeito de pensar, eu gosto de, de ter esse lastro de alguém que estudou esse corpo e essa mente Sim. muito profundamente, né? Assim, desse jeito. E aí essa pessoa me ajuda então a entender o que tem, e é só com o diagnóstico que eu posso então ir para esse leque e experimentar o que vai funcionar para mim. Eu acho que eu fui super educada dizendo, conheço, obrigada, não é o caso nesse momento. E que bom que ela não insistiu, porque eu não queria entrar nesse lugar e parecer que eu estava diminuindo aquela ferramenta. Mas para mim ficou muito isso, sabe? Em que momento É a porque, pessoa acha que uma coisa. porque no caso de algumas ferramentas, e aí eu conheço bastante gente do Barra de Axis que poder falar isso, algum até pode falar, ah, não, não é, mas assim, o que eu ouço dessas pessoas com quem eu me relaciono, entra como se fosse a solução para todos os males. Tudo se Pois é, resolve. E aí, isso me preocupa. isso é um lugar muito perigoso, né? Então, a gente precisa Eu ouço entender pessoas falando de constelação assim também. Teta Healing. umas coisas que eu amo no teu discurso de constelação, exatamente a história do bom senso, né? Então, você faz constelação Sim. hoje, você vai fazer sobre outro assunto e sei lá quando, né? Quando achar que aí tem uma... E se for fazer, E se porque for tem um monte de coisa para fazer, você resolver aí. porque hoje as pessoas resolvem fazer compulsoriamente
3, 4, 5 constelações seguidas, achando que vamos liquidar esse problema que eu tenho Isso, com a minha mãe, ou por que eu não isso, tenho um relacionamento saudável, por que eu nunca consigo ter dinheiro no trabalho, né, produtivo, isso. né? Então, cara, não, né? Então, aquilo que você falou tem que ter casquinha, né? Tem que trabalha, Uhum. digere, e aí quando você tem os insights, eu fiz uma experiência de constelação, e peguei o assunto da constelação e levei para terapia. Isso, levanta muita coisa ali. Olha, falando sobre aconteceu isso, não sei o que mais, e a gente foi e elaborou esse processo. Sim. Então, essas coisas precisam ser um bem bolado, tem uma coisa do combinado ali, Sim. que é estabelecer qual a sinergia que você precisa naquele momento. E essa coisa da referência, né, Má? Assim, eu falei uma coisa pra você na semana passada, que eu tava bem te cutucando nessa coisa do aceita que você é maravilhoso, né? E pronto. E é isso aí mesmo. E foi E eu lembro semanas que de eu gente falei, falando que eu era maravilhoso. então, Foi os e processos terapêuticos, né? ótimo, eu achei excelente. Mas eu falei uma coisa pra você que eu nunca tinha verbalizado, né? Eu nunca tinha botado pra fora, assim. Mas isso não torna, né, nem você, nem eu, melhores do que ninguém. Mas eu fico, não modestamente muito feliz, não humildemente muito feliz, quando eu vejo alguém que, poxa, se interessa pelas coisas que eu falo, porque eu acho que eu falo muita coisa bacana e nunca é leviano, né? Sim, Então eu tenho muito essa tranquilidade e eu tenho muito essa tranquilidade com você também, porque se essa pessoa tá me ouvindo, enquanto essa pessoa tá me ouvindo, ela não tá ouvindo alguém falando besteira, né? Que a gente sim, sabe que tá cheio por aí. Então, que bom que essa pessoa se afinizou e se conectou comigo e tá afim de ir adiante nesse conhecimento, sabe? E que bom que eu posso ser alguém que aglutina pessoas que têm olhares incríveis, imagens incríveis e que acessam coisas tão incríveis dentro de si. Que bom que se cumpra essa função, né? Acho que é um pouco isso, assim, esse olhar da boa medida, esse olhar do bom senso, esse olhar do funciona para você, mas olha o mundo também. Não é só sim. você imbigando o mundo, né? Eu tinha uma brincadeira com uma amiga minha, é o imbigo do mundo, né? O imbigão do mundo. O mundo tá rodando em volta. Entender um pouco que esse autoconhecimento também precisa te fazer caber em algumas coisas, né? E eu acho que é uma coisa que é fundamental. Isso até foi conversa minha com o Léo Chioda. A gente ontem gravou um vídeo, né? Meio que fazendo o Eu nosso já comecei a ouvir, eu tô morrendo de ciúme, né? Você sabe, mas eu tô temperança, superando porque né? eu gosto do Léo. E aí eu tenho essa relação com o Léo que a gente passa a semana inteira meio que teclando, né, com o outro. Eu digo que são aqueles velhinhos dos Muppets. Lembra dos Muppets? Ficam aqueles dois velhos, Ernie e alguma coisa, né? Que eles ficam lá sempre da camarote, meio que assim, falando da vida, né? O que está acontecendo ali, com um certo humor Super. ácido, enfim. Então vamos conversar sobre isso e para marcar a gravação a gente também ficou mais não sei quantas horas trocando mensagem, aquela coisa toda. E um dos temas que a gente passou muito de leve no vídeo, mas que é importante, é que eu não preciso ser perfeito para ser terapeuta de alguém ou para poder ajudar alguém, mas eu preciso também estar nesse caminho. Isso. Eu preciso estar minimamente me esforçando. Então, hoje em Isso. Eu dia, preciso estar muito comprometida com isso. É você isso tem um aí. monte de gente lotando escolas de Theta Healing, lotando escolas de barra de Access, lotando turmas de tarô, e aquela pessoa, né, que assim, eu faço tarô sábado e domingo, na segunda-feira já estou atendendo, e a pessoa não experimentou ainda o que aquela ferramenta faz. Sim. Então, se você não está num processo de transformação, como é que você pode ajudar na transformação da outra É. pessoa? E se você É. acha que é sempre assim, eu vou ler carta, cara, eu recebo tanta gente estragada porque passou na mão de outra pessoa que falou algo que, puta, Sim. detonou um problema sério. E quando vem falar comigo, assim, cara, que Sim. bobagem, não tem, né? Não precisa nem abrir carta ainda, né? Mas, Sim. olha, o que você está falando não faz o menor sentido. Vamos verificar aqui no tarô. E aí, de novo, o tarô vai contando uma história ali, meio tentando aparar as arestas e tudo mais. Então, é muito esse processo de a gente precisa ser muito responsável pelo aquilo que está Sim. falando com o outro. Sim. Então, eu tenho lá aqui os meus rituais, né? Então, antes de atender ou antes mesmo de abrir um vídeo aqui para a gente conversar ou qualquer coisa nesse sentido, sempre tem procurar me interligar aos meus mestres e mentores. Eu não sei quem Sim. são, então
O pessoal da Umbanda é mais fácil, né? Ah, eu tenho o Sete Flechas, eu tenho a Avó Cambina, eu Nem tenho... sempre, nem sempre, Não, mas não, eu sei, mas nomeia. assim, Geralmente a gente nomeia, então, eu não tenho a menor ideia de quem me acompanha, então eu sempre falo assim, né? tá? Mestres, mentores, protetores e aliados espirituais. Tipo assim, quem for, levanta a mão e vem. Então, então tem um pessoal que Quem eu encho... tiver disponível aí nessa programação de consultoria, viu, pessoal? Estamos aí. Então, assim, que nesse momento eu possa estar interligado e que me coloque as palavras certas na boca. Sim, Porque eu sei que naquele sim, momento ali, qualquer coisa que eu fale pode levar a pessoa para o céu ou para o inferno. sim, E aí, mesmo sim. quando você tem que Que eu seja um canal, contestar, né, também. mesmo quando você precisa dizer que, assim, olha, você está completamente equivocada nisso, mas tem um caminho que você faz para que essa pessoa não saia correndo e não discute. Né? Sim, Então, as pessoas sacaneiam assim, nossa, né? Às vezes eu contando de experiências de consultas, nossa, como é que você fala isso, né? Nossa, você às vezes é meio atropelado, às vezes você é muito direto. uhum. Mas, cara, a pessoa que está na minha frente sabe que eu estou com ela. Total, Então não, mesmo quando eu total. dou uma cutucada, a pessoa sabe sim, puta, é isso. E eu amo Total. algumas clientes que, conforme você está falando assim, nossa, você falou isso, agora eu me lembrei da minha mãe falando tal, não sei o que. Isso, é o Porque melhor, é o melhor tipo de cliente que tem. a pessoa É entra naquele incrível, contexto assim, puta, é legal, mas é isso é mesmo, não sei o que incrível, mais. é incrível. Aí as pessoas falam, né? E eu gosto sempre de É levantar isso mesmo. esse ponto, né? Assim, ah, mas tarô é terapia? Eu ainda quero ouvir uma definição clara do que é terapia. Eu não acho que o tarô seja terapia. Eu tenho um horror quando eu ouço alguém falando, eu faço tarô terapêutico ou taroterapia. Né? E taroterapia é um termo específico de um amigo meu querido, que é o Jean. Eu sei que, Uhum, né, no primeiro momento que ele criou isso lá, deve ter tido lá os seus motivos, mas foi uma coisa que meio que generalizou. Então, todo mundo diz que, uhum. como eu não faço tarô divinatório, que eu sou uma pessoa cool, eu faço tarô terapêutico. Cara, mas a pessoa que conversa comigo hoje, sabe lá Deus como ela vai voltar. Então, que terapia é É, essa? Que acompanhamento eu estou dando para essa pessoa? Então, eu só estou dando flashes aqui, estou mostrando sim, caminhos, mas sim, eu não posso fazer não posso dizer que estou fazendo uma terapia com essa pessoa. Eu penso dessa maneira. sim, Né? Então, sim. É, acho que, sei lá, a gente nem combinou tanto de falar, né? E eu achei que não, nem já ia dar foi. tanto tempo e já tá mais de uma hora. É, mas também eu fico com vontade só de falar que autoconhecimento também é estudo, né? Sim, Então, assim, é muito bacana a gente encontrar referências, encontrar pessoas, né, com quem conversar, fazer terapia, etc. É que assim, o estudo ocupa um lugar muito central na minha vida, você sabe, né? O sim, quanto, enfim, para mim estudar desde criança sempre foi uma questão, sempre foi uma paixão mesmo, assim. Como uma boa filha de Oxóssi, na Umbanda, né? Que é o pai do conhecimento, e fui descobrir muitos anos depois. É, mas sabe, esse trabalho também, mais, vou chamar de árduo de novo, de se embrenhar em livro, de se embrenhar em material sério de internet, assim, para experimentar e achar a linha que você gosta e achar o assunto que você gosta de estudar ou que pode contribuir, que pode começar com coisas simples, com esses livros de autoajuda um pouco mais simples e que depois vão entrando por outros lugares, mas que precisa existir essa força motriz interna, assim, que sim. move você em direção a alguma coisa que é mais solitária, né? Então, terapia é muito incrível, mas tem um trabalho, é que nem quando eu falei lá no começo do RH, tem a empresa que te dá, mas tem um trabalho teu de meter a mão no barro mesmo, né? De vir aqui e de ler alguma coisa, de consumir alguma coisa, e de fazer essa elaboração, porque o terapeuta, principalmente o terapeuta que vai trabalhar com linguagem, ele também é muito dependente do que você traz para mim. Eu sou muito Claro. dependente do que você traz, né? Do nível de elaboração também que você consegue fazer. E no IPFEM, a gente inclusive montou o tripé pesquisa, educação e terapia por causa disso. Porque a gente acredita que a aprendizagem desenvolve a abstração, te entrega conteúdo, amplia o olhar. E aí você tem mais conteúdo para ir para um processo terapêutico e tirar mais proveito disso, né? Então, estudo para mim, do ponto de vista de autoconhecimento, essa coisa do estudo é muito central. É Acho legal que era a porque, última assim, coisa que eu queria falar da pauta que eu não fiz. nunca temos pauta, né? Então, assim, Exatamente. só para amarrar, né? Então, assim, o Vedanta diz que o nosso objetivo primeiro precisa ser o autoconhecimento. Então, Sim. toda essa história, toda a literatura que você vai lá ver das histórias dos deuses, não sei o que mais, que são metáforas para alguma coisa que você precisa, então, alguém que Uhum. decodifica aquilo para você.
E isso te leva ao conhecimento de si mesmo. Então, sem o conhecimento de si mesmo, não tem iluminação, não tem crescimento, não tem nada. Então, você fica só ali patinando, né, fazendo de conta, né? Então, o pessoal que é mais nerd, né, aquela coisa de você sair da Matrix, mas continuar na Matrix, né? Você só entra numa outra camada da Matrix, você não saiu dela. Você está ali achando que é o iluminado e só está num outro lugar da Matrix pagando papel de otário, né? Então, esse é um ponto. E a outra coisa que é importante é que, quando a gente fala do Dharma budista, né, o Dharma são os ensinamentos, é dito que Buda deixou 84 mil ensinamentos. Que se você executar... Porra, um tem que servir, né? É assim, não, mas não encontrei. Meu amigo, 84 mil. Não tem um, né? Aí é o alecrim dourado mesmo, né? Tipo, você não tem um que sirva para você, pelo amor de Buda, né? Tipo... E aí você pensa que assim, não tem essa coisa, às vezes, que você vai se iluminar pelo cristianismo, pela Umbanda, pelo budismo, pelo hinduísmo. Não. Descobre o seu caminho. Naquele caminho, se você se aprofundar, se você levar com seriedade, você ir para além da... Porque eu fico, às vezes, olhando algumas instituições, por exemplo... eu acho que é bem fácil isso, a coisa da Umbanda e do Candomblé, que são as pessoas que, às vezes, vão para tomar um passe, mas não vão para receber ensinamento. Vão para consultar ali o preto velho, o para alguém ir caboclo, lá tudo. receber isso, para alguém, perdão, para alguém ir lá resolver. Alguém resolve, tira isso de mim, porque tudo, para quem chega na Umbanda, Marcelo, deixa eu te contar, tudo é encosto. Sim. E pessoas sérias na Umbanda dizem assim, vamos começar do princípio que o seu encosto pode ser você mesmo. Na maioria das vezes é. Na apometria diz que né? Então, tipo assim, a maior parte dos encostos, né? Dos vulgos encostos. Cara, são os seus próprios desdobramentos. Você Pensamentos, mesmo está exatamente, ali. Total. Então, tem Mas todo o é esse processo de princípio de alguém desconstrução. precisa resolver para mim, né? O problema não sou eu, o problema é trabalho que fizeram, também tem isso. É trabalho que fizeram, é o obsessor que está aqui. Você fala, não, gente, pera, calma, né? Mas é bem isso, não vão para estudar, não fazem um Eu atendi um curso. cara que uma vez de Manaus, ligou para mim e disse assim, eu queria saber assim, eu estou com uma questão, eu gostaria de fazer a consulta de tarô, e eu queria saber assim, conforme a tua avaliação, se você recomenda algum trabalho. Eu falei assim, recomendo, conforme o caso, eu vou falar para você procurar um terapeuta, porque é disso que você precisa. E geralmente Sim. é. Sim. Então, quando você analisa ali no jogo que existem questões associadas a merecimento, a autoestima, no processo repetitivo de situações abusivas e tudo mais, tá lá. Para mim acontece muito de eu encaminhar para psiquiatra, né? Quando eu identifico alguns traços de patologia, de questões de distúrbios de personalidade, não fiz uma faculdade, mas acho que estudei o suficiente para saber reconhecer, e é muito comum eu dizer, olha, acho que vale muito a pena você conversar com um psiquiatra ou você ir para uma terapia um pouco mais clássica, um psicólogo, né, um psicanalista, para olhar essas questões por um outro prisma, assim. Porque a minha abordagem terapêutica, em geral, ela não é de longo prazo, né? Tenho algumas pessoas que já estão há algum tempo, mas que elas vão renovando os processos delas, assim, né? São assuntos muito diferentes que vão acontecendo em espaços um pouco mais É que eu falo do curtos. descascar, né? Cada hora você desfaz uma casca, né? Uma película ali. Opa, agora você resolveu esse assunto, agora tem o próximo. E às vezes a sessão é um bate-papo mesmo, assim, uma troca, em que eu trago coisas minhas também, isso é muito comum na minha abordagem terapêutica. Às vezes é tipo uma aula, eu explicando para a pessoa um conceito, alguma coisa, né, que para ela, eu sei que geralmente em questões energéticas, de frequência, de funcionamentos, etc. Então, e daí a pessoa vai, quer dizer, tem muito esse lugar, mas é isso, é o beijo na boca, né? Dos dois lados, porque do lado de cá também tem cliente que não beija bem. E aí você fala, não. Para mim, o cliente que não beija bem é aquele que quer ficar deitado em berço esplêndido, ou com a bunda na janela esperando passar a mão, ou com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, sabe? Uma coisa meio, eu venho aqui, você resolve e pronto. E que não empreende um passo, ainda que pequeno, ou um movimento para sair daquilo. Eu mostrei antes a carta da morte e é isso, né? Então você quer mudar, mas se você quer mudar, você precisa mudar. Porque o mundo fora reflete o seu mundo interno.
É, Então, não posso querer que, assim, de repente, eu seja a pessoa mais amada do mundo, rica e bem-sucedida e mega espiritual, se eu não faço a minha reforma interna. Já falou disso antes. exatamente. Então, essas coisas que estão ruins fora refletem o meu dentro. Então, tem que olhar para isso. Eu atendi uma pessoa no outro dia que aí tinha uma questão de trabalho, parará, coisa e tal, e tinha umas coisas um pouco que você falou assim, então melhor deixar, né? Vamos ver como é que a vida resolve. Eu falei assim, você vai querer chegar no ponto mais crítico para poder tomar uma atitude, ou na verdade, o pior, né? Você vai querer que as pessoas tomem uma atitude no seu lugar. Sim. Não sei o que, coisa e tal, e aí, enfim, aí acabou ali a consulta, e ele estava acompanhado da esposa, né? Porque ele estava um estrangeiro, então ele podia não entender muito bem português, então tinha a esposa ali meio que traduzindo, se precisasse, né? E aí ela falou assim, pergunta lá sobre aquela situação lá com uma pessoa XYZ, e ele falou assim, não quero nem tocar nesse assunto, e aí quando ele fez as coisas, eu falei assim, cara, olha só, e por que veio esse assunto, né? O que você está falando com relação a essa pessoa se aplica a tudo que a gente conversou sobre não tomar uma atitude, não se posicionar. Por que você não faz isso? Isso. E aí começa a não assumir o seu lugar, não reivindicar o espaço. E é Tem isso, chegado né? muita gente para mim com isso também, viu, Que Mar? eu falo desse momento mágico, né? Porque as coisas meio que conversam, né? Então, Total, no outro dia eu total. joguei com uma pessoa que na hora de abrir o jogo eu vi que estava faltando um arcano maior. Eu falei, cara, mas estranho isso, né? E aí eu falei assim, tudo bem, Acho porque que você comentou. eu não estou atendendo na rua, então vai estar aqui em casa em algum lugar, né? De repente caiu, né? Quando eu fui voltar, né, depois que acabou a consulta, a carta estava lá em cima da mesa. Então, assim, eu peguei 77 cartas, uma ficou e eu nem vi, né? Então, a prateleira branca, a carta lá parada, e eu não vi que eu deixei uma carta. E essa carta que não participou do jogo, ela foi peça-chave. Tipo assim, por que você não veio? Foi exatamente esse tema. Sim, total. Aquele arcano se Uau, recusou a participar do jogo. Ele não estava que presente incrível. ali, né? Se fosse fazer uma constelação, um pouco isso, né? Qual é a parte ali Sim, que total. não se recusou Você devia ser terapeuta, Mar. Você ia ser um terapeuta incrível. Quem sabe? Vamos Ai, trabalhar ai. isso. Vamos para a segunda parte de abrir os jogos. Vamos abrir um jogo. Então, para quem está assistindo ou para quem está ouvindo, a gente vai interromper agora para fazer a parte 1, que também não era nada, não era para ser assim, mas está sendo e tudo bem. E aí a gente vai gravar a parte 2, que são 2 jogos, um jogo para o coletivo e um jogo para essa moça que sincronicamente me procurou no Instagram perguntando como é que dava, por onde é que começava e o que é esse tal desse autoconhecimento. Espero que essa 1h30 tenha ajudado a responder. Com Até certeza vai mais. preencher Até algumas daqui a pouco. lacunas. Beijo. Beijo, até já.